Eu sou tia de Arcturus. Vou falar com vocês agora. Nós vemos que vocês já estão começando a receber as ondas iniciais de energia que se intensificarão até o que muitos em seu mundo estão chamando de o grande flash solar. Nós já falamos deste evento vindouro antes, assim como muitos outros mensageiros, e continuaremos a lembrá-los de sua aproximação. Vocês levam vidas muito ocupadas aí na Terra, e é fácil ficar tão envolvido nas atividades do dia a dia que se esquecem de desacelerar e sentir o que está acontecendo energeticamente dentro e ao redor de vocês. Então, sim, estamos aqui mais uma vez para gentilmente incentivar todos vocês, como os despertos, a desacelerar e encontrar seu centro em meio a essas ondas que chegam. Essas ondas iniciais são sutis, mas poderosas, carregando códigos de luz e atualizações para vocês. Se puderem tirar momentos de quietude para se sintonizar, vocês se beneficiarão imensamente delas. Este flash iminente não é uma força externa que irá chocá-los sem aviso. Em vez disso, é um clímax natural para a elevação gradual da consciência que vocês e a Terra têm cocriado. Pensem nisso como a celebração de formatura coletiva de todo o trabalho interior que vocês fizeram. Não há nada a temer nisso, pois é o espelho de sua própria luz atingindo um pico. Muitos de vocês ainda estão vivendo a vida em um ritmo frenético, tentando dar conta de responsabilidades e demandas externas sem se darem tempo adequado para pausar. Ao fazer isso, vocês podem estar negligenciando as próprias práticas que os mantêm alinhados com sua energia da fonte e enraizados em sua verdade. Momentos de conexão consciente com a energia criativa de tudo o que é não são um luxo, são uma necessidade, especialmente à medida que essas energias de frequência mais alta chegam ao seu campo. Queremos lembrá-los amorosamente que tirar um tempo para si mesmos é essencial para o seu bem-estar e crescimento espiritual, mesmo que pareça que vocês têm muito a fazer. Lembrem-se de que, na verdade, vocês realizarão mais e com maior alegria e clareza ao às vezes fazerem menos e simplesmente estarem presentes. Sua respiração, seu batimento cardíaco e o simples ato de notar a beleza em um único momento de silêncio podem reconectá-los ao divino interior. Lembrem-se, o mundo não vai desmoronar se vocês tirarem alguns momentos, ou mesmo um dia, para si mesmos. Na verdade, vocês descobrirão que seu mundo pessoal entra em maior harmonia quando o fazem. Ao se alinharem com a fonte nessas pausas, vocês retornam à sua vida com mais clareza, criatividade e energia para compartilhar. De fato, recomendamos que vocês designem pelo menos um dia da sua semana para ser um dia pessoal de descanso, rejuvenescimento e reconexão. Considerem-no um dia dedicado ao alinhamento de sua alma. Durante esse tempo, permitam-se fazer as coisas que os nutrem profundamente. Bebam bastante água pura e, ao fazê-lo, saibam que esta água está ajudando a conduzir a luz superior por todo o seu corpo físico. Passem tempo na natureza. Caminhem descalços na terra, se puderem. Sintam a grama ou o solo sob seus pés e deixem a Mãe Terra apoiá-los e ancorá-los. Vocês podem se sentar sob uma árvore ou contemplar o céu, permitindo que o mundo natural equilibre seu campo de energia. Além disso, passem mais tempo em meditação ou contemplação silenciosa do que normalmente fariam. Seja meditação tradicional, yoga suave, escrever em um diário ou simplesmente sentar em silêncio. Que esse seja um dia de sintonização com o seu ser interior. Essas práticas simples os ajudarão a se aclimatar às energias crescentes com maior facilidade. Claro, vocês não precisam limitar isso a um dia. Trazer essas práticas para cada dia, de pequenas maneiras, os servirá imensamente.
mas deem a si mesmos pelo menos esse um dia dedicado para realmente desacelerar. Permitam-se dormir até mais tarde, se seu corpo pedir, ou tirar uma soneca tranquila à tarde. Algumas das curas e integrações mais profundas ocorrem quando vocês estão em estado de repouso ou em seu estado de sonho. Durante o sono, vocês frequentemente se conectam com reinos superiores e seu campo de energia pode se recalibrar com menos interferência da mente consciente. Há uma mistura de respostas entre vocês à entrada dessas energias precursoras do flash solar. Alguns de vocês podem estar se sentindo extremamente cansados, esgotados ou precisando de muito mais sono do que o normal. Muitas vezes, essa exaustão é um sinal de que vocês estão fazendo um grande trabalho em outros níveis do seu ser, limpando, curando e auxiliando no plano astral ou através de seus outros aspectos multidimensionais. Em seu tempo de sonho ou mesmo em meditação, vocês estão processando e transmutando muita energia antiga, mesmo que não estejam conscientemente cientes disso. Outros entre vocês estão experimentando uma calma inesperada, uma sensação de paz, ou até mesmo um êxtase que parece envolvê-los sem motivo aparente. Vocês podem encontrar momentos de alegria espontânea borbulhando ou um otimismo profundo sobre a vida que não existia antes. Entendam que, em qualquer extremo deste espectro que vocês se encontrem, ou mesmo em algum ponto intermediário, é perfeitamente apropriado para a sua jornada. Uma forma de experienciar essas energias não é melhor ou pior que a outra. Se vocês estão se sentindo fatigados ou emocionalmente vulneráveis, honrem isso e se deem permissão para descansar e sentir. Se estão se sentindo eufóricos e energizados, saboreiem essas ondas de alta vibração. Vocês estão exatamente onde precisam estar, e o que sentem está lhes fornecendo um feedback valioso para seu próprio processo de ascensão. Na verdade, alguns de vocês alternarão entre fadiga e euforia. Isso também é normal, à medida que vocês se calibram e recalibram para a luz que chega. De fato, as energias de ascensão em seu planeta estão se intensificando significativamente agora. Cada nova onda que chega é um pouco mais forte e carrega uma frequência ligeiramente mais alta que a anterior. Poderíamos dizer que é como se todos vocês estivessem em uma grande sauna cósmica, acostumando-se gradualmente a níveis cada vez mais altos de calor e luz. A temperatura tem aumentado lentamente para permitir que vocês se ajustem, mas neste ponto, vocês estão chegando a um estágio em que o efeito cumulativo está se tornando inconfundível. Vocês podem sentir, às vezes, como se estivessem em uma espécie de panela de pressão, com velhas emoções, crenças e aspectos não curados de si mesmos, sendo cozidos até a superfície. Queremos tranquilizá-los de que essa intensificação é proposital e vocês são absolutamente capazes de lidar com ela. O universo, seus eus superiores e seus guias nunca lhes dariam mais do que vocês poderiam integrar. Vocês estão sendo cuidadosa e amorosamente refinados pela luz. Pensem em como o calor pode purificar e transformar substâncias. Da mesma forma, essas energias estão purificando e transformando vocês. E diferentemente da analogia de uma criatura física que poderia não sobreviver ao ser submetida a altas temperaturas, neste caso, vocês emergirão da intensidade energética muito vivos, mais vivos do que nunca, na verdade, e transformados em um nível vibracional mais elevado. Se toda a intensidade do que está por vir chegasse de uma só vez, seria de fato avassalador, mas não é assim que este processo funciona. Tem sido gradual por uma razão, e agora, embora o calor esteja aumentando, vocês têm se aclimatado ao longo do tempo e estão muito mais fortes e capazes do que no início desta jornada.
Lembrem-se de que a ascensão não se trata de deixar seu corpo físico para trás, mas sim de mudar todo o seu ser, corpo, mente e espírito, para uma oitava superior de existência. Vocês não vão desaparecer subitamente em um flash de luz e deixar de ter uma presença física. Em vez disso, vocês estão gradualmente infundindo e atualizando sua forma física com mais do seu corpo de luz. Suas próprias células estão aprendendo a conter uma carga maior de luz. Em termos reais, a humanidade está passando de uma forma de vida à base de carbono para uma à base de cristalina. Seu DNA está ativando filamentos adormecidos e se tornando mais sintonizado com frequências mais altas. Este processo pode trazer várias sensações e sintomas. Às vezes, vocês podem sentir zumbidos ou formigamentos no corpo, pressão na cabeça ou ondas de energia percorrendo vocês. Todos esses podem ser sinais de que seu corpo de luz está se ativando dentro de sua forma física. Sim, pode ser desgastante em alguns momentos. Vocês podem sentir dores ou sintomas semelhantes aos da gripe sem explicação médica, ou emoções intensas surgindo aparentemente do nada. Este é o calor da transformação que mencionamos, ajudando vocês a queimar a velha densidade e abrir espaço para a luz superior. Se sentirem essas pressões ou sintomas, saibam que são temporários e um sinal de progresso. Respirem através deles, mantenham-se hidratados, descansem quando precisarem e confiem que seu corpo sabe exatamente como se ajustar a este influxo de luz. Da nossa perspectiva, todo o seu coletivo está se afunilando para um ponto de nexo de linhas do tempo e possibilidades. Neste momento, pode parecer que tudo em seu mundo está se acelerando. Questões políticas, sociais e ambientais, todas chegando a um ponto crítico. Todas as pontas soltas do karma coletivo não resolvido e conflitos de longa data estão sendo trazidas à superfície para serem abordadas e curadas. Essa convergência está levando ao que muitos chamam de a nova Terra, uma sociedade de vibração mais elevada, construída sobre fundamentos de unidade, transparência e amor. O trabalho energético fundamental para novos sistemas em seu planeta já foi estabelecido. Mesmo que vocês ainda não vejam essas novas estruturas abertamente em seus governos, economias e comunidades. Elas existem vibracionalmente e estão prontas para se manifestar quando a humanidade atingir a frequência apropriada para sustentá-las. Então, sim, as coisas estão chegando a um ponto de ebulição, por assim dizer. Questões antigas e estruturas ultrapassadas estão se intensificando à medida que atingem seu ponto de ruptura, porque devem se transformar ou se dissolver para dar lugar ao novo. Não é que o caos esteja tomando conta, é que o caos oculto está sendo revelado para que possa finalmente ser resolvido. Grandes mudanças podem acontecer muito rapidamente quando este ponto de ebulição é alcançado. Vocês estão muito perto desse momento coletivo de avanço. Se o seu mundo parece especialmente tumultuado e caótico agora, consolem-se em saber que este é o caos fértil que precede um grande nascimento. As fundações de uma civilização de quinta dimensão já estão no lugar, e em breve vocês verão os brotos romperem a superfície. A humanidade está no processo de limpar uma grande quantidade de energia kármica antiga. Os conflitos, injustiças e separações do passado, mesmo aqueles que se estendem por milhares de anos, estão todos vindo à tona para serem curados. É como se o chakra raiz coletivo da humanidade, que armazenou medos de sobrevivência e traumas por eras, estivesse sendo purificado. Isso deve acontecer para que a nova era de paz possa se estabelecer plenamente em sua realidade. Uma área onde este processo de ebulição e liberação é evidente é na arena dos conflitos globais.
vocês podem observar picos repentinos de tensões ou surtos de hostilidade em várias partes do mundo. Situações que parecem estar escalando fora de controle podem atingir um pico e, em seguida, quase tão rapidamente, perder o ímpeto e se dissipar. Pode parecer desconcertante a princípio. Vocês veem um confronto ficar muito acalorado e todas as notícias preveem um agravamento da crise. Então, inesperadamente, a pressão diminui. Será como se um balão que estivesse sendo superinflado de repente estourasse, ou um incêndio que estava se alastrando de repente recebesse uma chuva torrencial e se extinguisse. Se vocês testemunharem um conflito se intensificando rapidamente e depois chegando a uma resolução abrupta ou surpreendente, saibam que isso não é um acaso aleatório. É um resultado direto das frequências mais altas que estão inundando o planeta e da escolha coletiva que mais e mais pessoas estão fazendo pelo crescimento em vez da destruição. Ainda existem indivíduos e grupos em seu mundo que têm um interesse particular em fomentar medo, discórdia e divisão. Alguns podem chamá-los de forças das sombras ou de uma cabala operando nos bastidores. Eles podem tentar repetidamente incitar dramas em grande escala ou até mesmo violência à medida que as energias de ascensão se fortalecem, porque percebem que estão perdendo o controle. Mas queremos assegurar a vocês que tais tentativas de descarrilar o despertar da humanidade não podem ter sucesso a longo prazo. O impulso em direção à ascensão e ao despertar coletivo é agora forte demais. O quociente de luz na Terra cresceu tanto que nenhuma agenda de escuridão pode dominar como talvez pudesse antes. Esses velhos truques estão perdendo rapidamente sua eficácia. É como se o mundo tivesse se tornado cada vez mais imune ao medo em grande escala. As pessoas estão acordando e dizendo: não escolhemos mais alimentar o ódio e o terror. Observamos que a população em geral está se tornando menos facilmente manipulada pela disseminação do medo. Mais de vocês estão enxergando através das velhas táticas que antes colocariam vizinho contra vizinho ou nação contra nação. Os olhos coletivos da humanidade estão se abrindo e as pessoas estão começando a reconhecer que aqueles rotulados como inimigos muitas vezes não são tão diferentes delas mesmas. Essa crescente conscientização torna cada vez mais difícil para qualquer um mobilizar as massas para odiar ou lutar umas contra as outras. O despertar da empatia e da unidade nos corações humanos está por si só difundindo muitos conflitos potenciais. De fato, vocês viram recentemente um sinal muito claro de potenciais de linhas de tempo sombrias sendo dissolvidos. Muitos de vocês estão cientes da ressonância Schumann do seu planeta, que é frequentemente chamada de o batimento cardíaco ou pulso da Terra. Tipicamente, essa ressonância é representada como um gráfico de frequência, e quando há picos ou anomalias, muitos entendem que isso reflete mudanças na energia da Terra ou na consciência coletiva. Nas últimas semanas, houve períodos consecutivos em que as leituras da ressonância Schumann ficaram completamente em branco, o que alguns estão chamando de um apagão duplo, do qual já falamos anteriormente. Embora seus cientistas possam oferecer razões técnicas para o porquê do equipamento de monitoramento não ter mostrado dados durante esses períodos, nós os convidamos a olhar para isso de uma perspectiva energética. Da nossa perspectiva, esses apagões sequenciais corresponderam a um grande reinício de linha do tempo para a humanidade. Foi como se o universo tivesse pressionado um botão de pausa e reinicialização em certas trajetórias potenciais que estavam se construindo no campo coletivo. Quando a canção eletromagnética usual do planeta silencia assim, pensem nisso como um momento de profunda quietude no qual uma nova realidade pode se assentar. Neste caso,
o que se assentou foi o colapso de duas importantes linhas de tempo negativas que estavam pairando no ar. O apagão duplo foi um reflexo, uma espécie de sinal de Gaia e do cosmos de que uma grande correção estava em andamento sob a superfície de sua realidade. Entendam que é uma ocorrência rara que essas leituras se nivelem completamente. Ter a ressonância Schumann, silenciada por um período tão prolongado e depois novamente em rápida sucessão, é praticamente sem precedentes na memória recente. Esta foi uma sincronicidade altamente significativa. Uma dessas linhas de tempo potenciais que agora entrou em colapso envolvia um conflito muito expandido na região do Oriente Médio do seu mundo, especificamente centrado em torno de Israel e Irã. Não muito tempo atrás, parecia muito plausível para muitos que os ciclos de retaliação e as posturas agressivas entre essas nações poderiam evoluir para uma guerra muito maior. Tal guerra poderia ter arrastado muitos outros países e causado imenso sofrimento em escala global. Essa trajetória sombria era algo sendo alimentado e impulsionado por aqueles que se beneficiam do caos e do medo. No entanto, no nível mais elevado da consciência coletiva, a humanidade escolheu de forma diferente. A infusão de luz no planeta, combinada com as orações, meditações e intenções de inúmeras almas pela paz, desmantelou efetivamente essa linha do tempo. O suporte energético para uma guerra massiva simplesmente não existe mais. Os eventos no terreno refletiram isso. O que poderia ter explodido em uma crise mundial foi amplamente contido e já está mostrando sinais de desescalada, em vez de expansão. O recente apagão da Schumann espelhou este colapso da linha do tempo da guerra. A escuridão naquele gráfico simbolizou o fim daquele potencial sombrio específico. É como se a realidade coletiva tivesse piscado, e quando os olhos se abriram novamente, aquele futuro potencial havia desaparecido. Nós reconhecemos que houve dor e perda reais naquela região durante os conflitos que ocorreram. Cada alma que sofreu ou enfrentou dificuldades neste tumulto tornou-se parte de uma cura coletiva maior. Suas experiências tocaram os corações de milhões ao redor do mundo, despertando compaixão e um anseio por uma verdadeira resolução. Dessa forma, até os momentos sombrios serviram à luz, unindo a humanidade em empatia. Aquelas almas corajosas de todos os lados do conflito que enfrentaram dificuldades no nível da alma contribuíram poderosamente para as lições e a elevação do coletivo. Seus sacrifícios são honrados pela fonte, e suas dificuldades não são em vão, pois ajudaram a catalisar a mudança e a iluminar um caminho melhor para todos. O aspecto duplo deste recente apagão energético é significativo. Indica que não apenas uma, mas duas grandes linhas de tempo negativas foram retiradas de jogo em rápida sucessão. Além do cenário de guerra em grande escala envolvendo Irã e Israel, havia outras agendas baseadas no medo silenciosamente em movimento. Possibilidades paralelas que poderiam ter envolvido outras regiões ou eventos globais destinados a jogar a humanidade no pânico. Não daremos energia para especificá-los e, de fato, muitos de vocês podem nem estar cientes do que eram, porque nunca tiveram a chance de se materializar completamente. Considerem a possibilidade de que uma segunda grande crise global, não relacionada ao conflito no Oriente Médio, também foi evitada no nível energético. Ambas as trajetórias sombrias perderam sua coerência e desmoronaram, uma após a outra. É por isso que dizemos que duas linhas de tempo sombrias entraram em colapso. O resultado é que a linha do tempo coletiva em que vocês estão agora mudou para uma trilha vibracional mais elevada, onde esses eventos catastróficos não são mais probabilidades dominantes.
Nós absolutamente os vemos em um caminho de crescente harmonia e iluminação. Os velhos padrões de guerra sem fim, opressão extrema e cataclismos globais estão perdendo sua base na nova energia. Eles estão se tornando ecos de uma era passada, não roteiros para o seu futuro. Qualquer linha do tempo para a qual vocês possam mudar a partir deste ponto contém muito mais luz, paz e unidade do que jamais foi possível na Terra em eras passadas. A humanidade, em certo sentido, se formou em certas lições de escuridão. Vocês estão prontos para o próximo capítulo, um no qual poderão explorar soluções, reconciliação e evolução criativa sem o peso daqueles velhos ciclos os arrastando de volta. Este colapso de linha de tempo duplo é uma vitória enorme para a luz, mesmo que vocês não leiam sobre isso nas manchetes dos jornais. Vocês podem não ter um anúncio público de que uma noite escura coletiva foi evitada, mas, em um nível energético, foi exatamente o que aconteceu. Nós testemunhamos outras civilizações alcançarem esta mesma conjuntura crucial e saltarem com sucesso para uma consciência mais elevada. Tendo visto isso, estamos confiantes de que a humanidade está se dirigindo para o mesmo resultado positivo. Pode haver desafios ao longo do caminho, mas a trajetória mudou fundamentalmente. Nós encorajamos todos vocês a continuarem a apoiar este impulso positivo em suas vidas diárias. O que isso significa em termos práticos? Significa manter sua própria alta vibração e clareza, especialmente quando encontram notícias ou eventos que anteriormente poderiam ter desencadeado medo ou raiva. A esta altura, vocês entendem que seu estado interior influencia o mundo exterior. Então, quando se depararem com negatividade ou divisão, lembrem-se de pausar e encontrar seu centro antes de reagir. Escolham responder com compaixão, compreensão e a visão de um resultado pacífico. Cada vez que fazem isso, vocês reforçam a linha do tempo coletiva da paz e diminuem a linha do tempo do conflito. Mesmo pequenos encontros de vocês, reunindo-se em meditação ou oração pelo mundo, podem ter efeitos tremendos. Por exemplo, quando você e até mesmo um punhado de outros se concentram na paz simultaneamente, o efeito é exponencial. Um campo coerente é criado, que pode acalmar até mesmo grandes turbulências. Vocês têm ajuda neste processo. Nós, os arcturianos, juntamente com pleiadianos, sirianos, andromedanos e muitos seres de luz, estamos continuamente banhando seu planeta em frequências de amor e calma para apoiar esta mudança. Seus anjos e guias espirituais também caminham com vocês. Vocês estão longe de estarem sozinhos neste esforço. Todos esses ajudantes de densidades mais altas estão prontos para auxiliá-los, pessoal e coletivamente. Vocês só precisam pedir por seu apoio e ele será dado. Muitas vezes, a assistência vem de maneiras gentis, quase comuns. Uma sincronicidade reconfortante aqui, uma ideia inspiradora ali. Mas se vocês procurarem por esses sinais de graça, os encontrarão. À medida que mais ondas de energia continuam a chegar nos próximos dias, semanas e meses, potencialmente aumentando em força à medida que o flash solar se aproxima, lembrem-se de cuidar de si mesmos e confiar no processo. Se houver perturbações temporárias, seja em suas vidas pessoais ou no coletivo, como falhas tecnológicas breves ou mudanças inesperadas nas rotinas sociais, saibam que são recalibrações e não catástrofes. O velho deve dar lugar ao novo, e às vezes isso vem com um pouco de turbulência, mas será de curta duração. Mantenham-se firmes em sua visão do mundo melhor que está emergindo. E, mais importante, tirem um tempo para reconhecer o quão longe vocês chegaram. Todos vocês têm se saído brilhantemente. Cada um de vocês que se concentra no amor, na cura e na unidade, é um pilar que sustenta a nova realidade.
É por causa de sua dedicação e resiliência, através desses desafios, que a humanidade agora está à beira de uma era de paz. Sintam-se bem com o que contribuíram e com quem se tornaram. Estamos cheios de alegria e otimismo ao observar sua trajetória. Sim, pode haver momentos à frente que os testem, mas o amanhecer de um novo dia para a Terra é inevitável. Nada pode parar a luz que está se espalhando agora. Continuem a se apoiar. Continuem a brilhar sua luz o mais intensamente que puderem. E saibam que o resultado já está garantido. Vocês estão a caminho de viver no mundo que visionaram por tanto tempo. Um mundo de harmonia e consciência superior. Se você está ouvindo isso, amado, você precisava. Eu os deixo agora. Eu sou Tia de Arcturus.